Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 8. No caminho de volta para Mayfair, Lana estava em estado de choque. A dor física na palma, onde o brinco havia perfurado, era a única coisa que sentia. Ela se concentrava na dor, sentindo-a pulsar e latejar. Quando chegasse em casa, sabia que precisaria encarar o marido. Não fazia ideia do que dizer nem como. Por isso, por ora, decidiu que não diria nada. Não tinha como Jason não reparar que ela estava chateada, mas ia se esforçar ao máximo para não deixar transparecer. Mas Jason, sendo Jason, quando enfim voltou para casa à noite, nem reparou que havia algo errado. Estava preocupado com os próprios problemas. Ao telefone, numa ligação tensa de negócios ao entrar na cozinha, depois mandando e-mails pelo celular enquanto Lana preparava 2 bifes para o jantar. Era interessante perceber, refletiu Lana, como seus sentidos estavam aguçados. Tudo parecia tão vívido: o cheiro de bife, o barulho da fritura, a sensação da faca na mão enquanto picava a salada. Era como se seu cérebro tivesse desacelerado tudo até a fração de segundo presente. Ela só conseguia lidar com o agora. Não ousava pensar no futuro. Se pensasse, desabaria no chão da cozinha. Lana manteve a linha, e a noite transcorreu como qualquer outra. Algumas horas após o jantar, os dois subiram para o quarto. Lana observou Jason se despir e ir para a cama. Logo pegou no sono. Lana, porém, estava bem desperta. Saiu da cama. Ficou parada em pé, diante de Jason, observando de cima. Não sabia o que fazer. Precisava confrontá-lo. Mas como? O que poderia dizer? Que suspeitava que ele andava tendo um caso com sua melhor amiga. Com base em quê? Num brinco. Era ridículo. Jason provavelmente daria uma risada, e uma explicação perfeitamente inofensiva. Se fosse um filme, ela pensou, como naquelas comédias românticas água com açúcar que ela costumava fazer, haveria a revelação de que Kate teria se encontrado com Jason em segredo para ajudá-lo a escolher um presente de aniversário para Lana, ou talvez para o aniversário de casamento. E, de algum modo, num momento de comédia pastelão, o brinco de Kate acabou preso à lapela de seu paletó. Pronto, totalmente inofensivo. Mas Lana não conseguiu engolir aquela versão dos fatos. Enquanto observava o sono de Jason, começou a admitir a verdade para si mesma. A verdade era que ela sabia, fazia algum tempo, que havia alguma coisa, algum tipo de sentimento, entre Kate e Jason. Talvez fosse algo que sempre esteve ali. Desde o comecinho, Kate conheceu Jason primeiro, sabe? Os dois chegaram a sair algumas vezes. Na noite em que Lana conheceu Jason, os dois estavam saindo juntos. Dá para imaginar o que aconteceu. No instante em que Jason viu Lana, como tantos que vieram antes, ele se apaixonou e, dali em diante, passou a ter olhos só para ela. Kate saiu benevolentemente de cena. Tudo se resolveu de um modo bem amigável. Kate deu suas bênçãos a Lana e lhe garantiu que não havia nenhum ressentimento, que nunca houve nada sério entre os dois. Mesmo assim, Lana ficou se sentindo culpada. Talvez tenha sido essa culpa que a cegou. Talvez fosse esse motivo pelo qual ela continuou ignorando sua suspeita incômoda de que, apesar de negar, Kate ficava olhando o tempo todo para Jason sempre que ele estava presente e fazia elogios esquisitos e inesperados. Ou flertava com ele depois de beber um pouco e tentava fazê-lo dar risada. Estava tudo lá, tudo que Lana precisava saber, bem na sua frente. Ela havia fechado os olhos para isso. Mas, agora, estava de olhos bem abertos. Lana se vestiu rapidamente e saiu depressa do quarto. Tateou pelo corredor escuro e subiu os degraus até o terraço, onde mantinha um maço secreto de cigarros e um isqueiro, protegidos das intempéries por uma latinha. Raramente recorria ao cigarro, mas agora estava precisando muito de um. Lana ficou em pé no terraço e abriu a lata. Tirou dela o maço de cigarros. Suas mãos tremiam enquanto acendia um deles. Tragou fundo, tentando se acalmar. Enquanto fumava, Lana olhava por cima dos telhados de Londres, para as luzes da cidade e para as estrelas cintilando no céu. Então, espiando pela beirada, ela fitou o asfalto lá embaixo. Arremessou, com um peteleco, a bituca lá de cima. A brasa vermelha desapareceu na escuridão. Lana sentiu um desejo súbito de ir atrás dela. Seria tão fácil, pensou, só alguns passos e passaria por cima da beirada, seu corpo caindo e se espatifando no asfalto. E aí tudo acabaria. Que alívio seria!
Não teria de lidar com os horrores que espreitavam logo adiante, a dor, a traição, a humilhação. Não queria sentir nada disso. Lana deu um pequeno passo em direção à beirada. Depois mais um. Estava bem na pontinha do terraço. Só mais um passo, e tudo termina. Sim, vai em frente. Ela levantou o pé, e o celular vibrou no bolso. Uma pequena distração, mas suficiente para despertá-la de seu transe. Lana recuou e recobrou o fôlego. Pegou o celular e deu uma olhada nele. Era uma mensagem de texto. Adivinha de quem? Deste que vos fala, naturalmente. Vamos beber? Lana hesitou. E então, enfim, fez aquilo que deveria ter feito, antes de qualquer coisa. Ela foi me ver. Capítulo 9. É aqui que a minha história começa. Se eu fosse o herói desta narrativa, em vez de Lana, começaria o relato bem aqui, no momento em que Lana bateu à minha porta às 11h30 da noite. Este foi meu incidente incitante, como chamam no jargão das técnicas dramáticas. Todo personagem tem o seu. Pode ser algo tão incomum ou violento quanto um tornado, que faz você entrar rodopiando num mundo diferente, ou tão corriqueiro quanto uma amiga que aparece, numa bela noite, de forma inesperada. Eu costumo aplicar a estrutura teatral à minha própria vida, sabe? Acho extremamente útil. Você ficaria surpreso com a frequência com que as mesmas regras se aplicam. Foi explosivo meu processo de aprendizado, e por meio dele aprendi a estruturar as histórias. Anos escrevendo uma peça de merda atrás da outra, produzindo tudo em sequência, uma linha de montagem de peças impossíveis de encenar, uma pior que a outra, construções truncadas, diálogos infindáveis e insossos, folha atrás de folha de personagens passivos e inúteis que ficam sentados sem fazer nada, até eu aprender o meu ofício, lenta e dolorosamente. Considerando que eu convivia com uma autora de fama mundial, era de imaginar que Barbara West teria sido a opção óbvia para me servir de mentora. Você acha que ela deu alguma dica útil ou qualquer migalha de encorajamento? Não, jamais. Sua postura padrão, importante dizer, era ser impiedosa. Aliás, ela só fez um único comentário, uma vez, após ler algo que escrevi, após ler uma breve peça de minha autoria. Credo, os diálogos estão um horror. Ela me devolveu o texto. Pessoas de verdade não falam desse jeito. Nunca mais mostrei nada para ela. Ironicamente, o melhor professor que já tive foi um livro que encontrei na estante de Barbara West. Um volume antigo, de aspecto obscuro, publicado no começo da década de 1940. As técnicas da dramaturgia, do Sr. Valentine Levy. Eu o li numa manhã de primavera, sentado à mesa da cozinha. Enquanto lia, tive um momento eureka. Enfim, as coisas fizeram sentido. Finalmente alguém me explicou a arte narrativa em palavras que eu era capaz de entender. Tanto no teatro quanto na realidade, disse o Sr. Levy, o importante eram 3 palavrinhas apenas: motivação, intenção e objetivo. Todo personagem tem um objetivo, o desejo de enriquecer, por exemplo. O que satisfaz esse objetivo é uma intenção designada para isso, como trabalhar muito, casar-se com a filha do chefe ou roubar um banco. Tudo bem simples até aí. O componente final é o mais importante e, sem ele, os personagens ficam presos às 2 dimensões. Precisamos perguntar o porquê. Porque não é uma pergunta que fazemos com frequência. Não é uma pergunta fácil de responder. Ela exige autoconhecimento e honestidade. Mas, se quisermos chegar a compreender de verdade quem somos ou quem são as outras pessoas, reais ou ficcionais, devemos explorar nossa motivação com toda a diligência de um Valentine Levy. Porque desejamos alguma coisa. Qual é a nossa motivação? Segundo o Sr. Levy, existe apenas uma resposta. Nossa motivação é acabar com a dor. Aí está. Tão simples, porém tão profundo. Nossa motivação é sempre a dor. É óbvio, na verdade. Todos estamos tentando fugir da dor e alcançar a felicidade. E todas as ações que realizamos para conquistar esse objetivo, nossas intenções, são o material da história. Isso é narrativa. É assim que funciona. Portanto, se considerarmos o momento em que Lana apareceu no meu apartamento, dá para você ver como minha motivação era dor. Lana estava muito aflita naquela noite. Doía em mim só de ver. A minha tentativa equivocada de aliviar o sofrimento dela, e o meu também, foi a minha intenção. E meu objetivo? Ajudá-la, é claro. Fui bem-sucedido nisso? Bem, é aí que o teatro diverge da realidade, infelizmente. Na vida real, as coisas não saem tão bem quanto você planeja. Lana estava um caos quando chegou à minha casa. Mal se aguentava em pé e não precisou de muita coisa, só algumas doses, para abrir as porteiras, e aí desabou completamente. Eu nunca tinha visto nada assim antes. Nunca testemunhara Lana perdendo o controle. Não vou dizer que não deu medo, mas, também, é sempre apavorante estar na presença de emoções descontroladas, não é? Ainda mais quando é com alguém que você ama. Fomos para minha sala de estar. Uma salinha pequena, apinhada principalmente de livros, uma estante grande cobrindo uma parede inteira. Sentamo-nos nas 2 poltronas perto da janela. Começamos com martinis, mas logo Lana já estava bebendo vodka pura. Sua história era confusa e incoerente, contada aos pedaços, com partes desconjuntadas, e de vez em quando ela chorava tanto que ficava ininteligível. Quando tirou tudo do peito, quis saber minha opinião, se eu acreditava que era possível ou não que Kate e Jason estivessem tendo um caso. Hesitei, relutante em responder. Minha hesitação foi mais eloquente do que quaisquer palavras. Não sei.
Evitei os olhos de Lana. Ela me lançou um olhar consternado. Minha nossa, Elliot, você é um péssimo ator. Você já sabia? Ela afundou na poltrona, exaurida por essa confirmação de seus piores medos. Há quanto tempo você sabe? Por que não me contou? Porque eu não tinha certeza. Era só um pressentimento. E, Lana, isso não é da minha conta. Por que não? Você é meu amigo, não é? Meu único amigo. Ela secou as lágrimas dos olhos. Você não acha que Kate plantou aquilo lá, né? O brinco. Para eu achar. O quê? Está de brincadeira? Claro que não. Por que não? É o tipo de coisa que ela faria. Não acho que ela tenha inteligência para isso, sendo franco. Não acho que nenhum dos dois seja particularmente inteligente. Ou legal. Lana deu de ombros. Sei lá. Eu sei. Conforme ela ia ficando mais receptiva, abri mais uma garrafa de vodka e enchi os copos de novo. Amor não é amor se quando encontra obstáculo se altera. O amor não é feito de casinhos e mentiras e ficar agindo pelas costas do outro. Lana não falou nada. Tentei de novo, porque era importante. Ouça. O amor é respeito mútuo e constância. E amizade. Que nem você e eu. Eu peguei a mão dela e a segurei. Esses dois otários são superficiais e egoístas demais para saberem o que é o amor. Seja lá o que eles têm, ou acham que têm, não vai durar. Não é amor. Vai quebrar sob a menor pressão. Vai desmoronar. Lana permaneceu em silêncio. Ficou olhando para o nada, desolada. Senti que não estava conseguindo alcançá-la. Vê-la daquele jeito era insuportável. Fiquei com raiva, de repente. E se eu pegar um taco de beisebol e encher ele de porrada por você? Era brincadeira, só que não. Lana conseguiu abrir o espectro de um sorriso. Sim, por favor, me diga o que você quer, qualquer coisa que seja, que eu faço. Lana ergueu o olhar e me fitou com os olhos vermelhos. Quero a minha vida de volta. Certo. Então precisa confrontar os dois. Eu ajudo. Mas você precisa fazer isso. Pelo bem da sua sanidade. Sem falar na sua autoestima. Confrontar? Como eu faço isso? Convida os dois para irem até a ilha. O quê? Lana pareceu surpresa. Até a Grécia. Por quê? Lá em Aura, eles não vão ter como fugir. Estarão presos. Qual lugar poderia ser melhor para uma conversa? Para um confronto? Lana pensou a respeito por um segundo. Assentiu. Tá. Vou fazer isso. Vai confrontá-los? Sim. Na ilha. Lana assentiu. Sim. Ela me lançou um olhar repentino e assustado. Mas, Elliot, depois que eu confrontar os dois, o que acontece? Bem, falei, com um sorrisinho. Aí é com você, não é? Capítulo 10. No dia seguinte, eu estava na cozinha de Lana, bebendo champanhe. Lana estava ao telefone com Kate. Eu observava atentamente. Você vem? Disse ela. Para a ilha. Passar a Páscoa. Fiquei impressionado. A atuação de Lana foi impecável, com um mínimo de ensaio. Não havia o menor indício do transtorno da noite anterior. Sua expressão facial e o tom de voz eram de uma pessoa bem disposta, tranquila e despreocupada. Vai ser só a gente. Você, eu, Jason e Léo. E a Gati, claro. Não tenho certeza se vou convidar Elliot. Ele anda me irritando ultimamente. Ela piscou para mim ao dizer isso. Botei a língua para fora. Lana sorriu e então voltou a atenção para Kate. Bem, o que me diz? Ambos prendemos a respiração. Lana exalou e sorriu. Ótimo. Ótimo. Beleza. Tchau. Ela encerrou a ligação. Ela vai. Muito bem. Aplaudi. Lana fez uma breve reverência. Obrigada. Levantei minha taça. A cortina se abre. E assim começa. Capítulo 11. Ao longo dos dias seguintes, a vida continuou tendo esse sabor teatral para Lana. Parecia que ela estava participando de uma improvisação estendida. Permanecia no personagem de manhã até de noite, fingindo ser outra pessoa. Exceto, é claro, que a pessoa que ela estava fingindo ser era ela mesma. Respire fundo, baixe o ombro, sorrisão. Esse era o mantra que Otto lhe havia ensinado a entoar antes de um teste. Servia muito bem a Lana agora. Ela estava agindo como se ainda fosse a mesma pessoa de alguns dias antes. Agindo como se não estivesse magoada, como se não estivesse desesperada e ferida. Com frequência eu penso que a vida é só uma atuação. Nada disso é real. É uma pretensa realidade, só isso. Apenas quando alguém ou alguma coisa que amamos morre é que despertamos da peça e enxergamos o quanto tudo é artificial, esta realidade construída que habitamos. De repente, percebemos que a vida não é, de modo algum, duradoura ou permanente, não existe futuro, e nada do que fazemos importa. E, em nossa desolação, uivamos, gritamos e nos revoltamos até que, em algum momento, fazemos o inevitável. Comemos, nos vestimos e escovamos os dentes. Continuamos com os movimentos marionéticos da vida, por mais desconexo que possa parecer fazê-los.
E então, gradativamente, a ilusão toma conta de novo, até esquecermos, mais uma vez, que somos atores numa peça. Até o golpe da próxima tragédia para nos despertar. E, tendo sido recém-despertada, Lana sentia-se hiperconsciente do quanto todas as suas relações eram performáticas, o quanto o sorriso dela era frágil e falso, o quanto era péssima sua atuação. Por sorte, ninguém pareceu reparar. O que mais doía era a facilidade com que Jason se deixava enganar. Lana tinha certeza de que ele perceberia a dor dela, como coisas tão simples quanto passar por ele e conversar com ele eram incrivelmente difíceis para ela. Era aterrador olhar nos olhos dele. Com certeza, todos os sentimentos dela estavam bem ali, expostos, para que ele os visse, não? Só que ele não viu. Será que ele sempre foi assim? Lana se perguntou. Tão apático. Deve me achar uma idiota. Não deve ter a menor noção. Mas, e era certo que Lana precisava reconhecer essa possibilidade. Talvez não houvesse nenhum peso na consciência de Jason por ele ser inocente. Eu não tinha certeza quanto a isso, mas suspeitava de que, enquanto fazia as malas para a viagem à ilha, Lana teria começado a pensar naquelas horas passadas no meu apartamento como um pesadelo. A histeria, as lágrimas, os votos de vingança, nada disso era real, apenas uma psicose induzida pelo álcool. Isso era real, o agora, as roupas na mão, as roupas que ela havia escolhido e comprado para o homem que amava. Será que Lana conseguia sentir que estava escorregando, deslizando de volta para a ignorância? Negação é a palavra que eu usaria. Lana devia saber disso, pensei, e foi esse motivo de ela ter me evitado nos dias que se seguiram. Ignorava minhas ligações e mandava mensagens de texto monossilábicas. Eu entendia. Não esqueça que éramos tão próximos, Lana e eu, que eu praticamente conseguia ler seus pensamentos. Claro que ela se ressentia por ter me contado do caso. Contá-lo tornava real. E agora, tendo descarregado toda sua suspeita e aflição em cima de mim, Lana pretendia deixar tudo lá, no meu apartamento. Ela queria esquecer tudo aquilo. Que bom, então, que eu estava lá para refrescar a memória dela. Capítulo 12. Desde o momento em que pisei em Aura, fiquei com a sensação de que Lana estava me evitando. Ainda agia comigo de uma maneira amigável, é claro, mas havia um certo distanciamento em sua conduta. Uma frieza. Invisível aos outros, mas eu conseguia sentir. Fui até meu quarto e desfiz as malas. Eu gostava bastante daquele quarto. Tinha um papel de parede verde desbotado, mobília de pinho, uma cama com dossel. Recendia a madeira velha, pedra e roupa de cama recém-lavada. Ao longo dos anos, fiz daquele o meu lugarzinho, deixando, deliberadamente, um pouco de mim lá. Livros favoritos nas prateleiras, minha loção pós-barba, óleo de bronzear, óculos de natação e sunga, tudo me aguardava ali, fielmente. Enquanto desfazia as malas, fiquei me perguntando qual deveria ser meu próximo lance. Decidi que o melhor modo de lidar com a situação seria confrontar Lana e lembrar a ela do motivo de estarmos aqui. Ensaiei um pequeno discurso, elaborado para tirá-la do seu estado de negação e trazê-la de volta à realidade. Tentei falar com Lana a noite toda, mas não consegui ficar a sós com ela. Eu estava convencido de que ela tentava me evitar. Fiquei observando Lana com atenção ao longo do jantar naquela primeira noite em Aura. Eu a estudava, tentando ler seus pensamentos. Admirava-me que fosse a mesma mulher que, apenas 3 dias antes, teve um ataque histérico no meu sofá. Agora manejava a faca com habilidade, não para cravá-la no peito do inútil do marido, mas para servir-lhe mais um bife. E com um sorriso tão convincente no rosto, tão sincero, uma expressão tão relaxada e feliz que até eu quase fui enganado. O poder de negação de Lana era simplesmente de tirar o fôlego, pensei. O mais provável, a não ser que eu interviesse, era que ela passasse o fim de semana inteiro como se nada tivesse acontecido. Kate, por outro lado, parecia estar fazendo de tudo para provocar. Estava sendo ainda menos discreta que de costume. A história do cristal, por exemplo. Depois do jantar, estávamos sentados do lado de fora, perto da lareira externa, quando Kate se levantou de repente, com um pedido súbito. O cristal de Agati. Cadê? Lana hesitou. Agati já deve estar dormindo. Não dá para esperar. Não. É muito urgente. Vou entrar lá escondida e pegar no quarto dela. Não vou acordá-la. Querida, você não vai encontrar. Provavelmente está no fundo de alguma gaveta. Era mentira. Lana sabia perfeitamente bem que o cristal nunca ficava fora do alcance de Agati, sempre na mesinha de cabeceira ao lado dela enquanto dormia. Agati ainda está acordada. Léo inclinou a cabeça, indicando a casa. A luz está acesa. Kate saltou para dentro da casa com os passos um pouco errantes, mas claramente muito determinada. Voltou minutos depois, triunfante, com o cristal em mãos. Peguei. Kate sentou-se perto da lareira, as chamas iluminando seu rosto. Deixou o cristal balançar acima da palma da mão esquerda. Ele reluzia à luz das chamas. Seus lábios se mexiam enquanto ela sussurrava sua pergunta. Tentei adivinhar o que Kate estava perguntando. Sem dúvida, alguma variação de será que ele vai largar dela para ficar comigo? Ou devo terminar com ele? Inacreditável, não? Uma frieza dessas, ostentando seu casinho com Jason bem na cara de Lana desse jeito. Que burrice dela sentir-se tão confiante, tão acima de qualquer suspeita. Ou será que estou sendo injusto? Será que Kate só estava tão bêbada que seus pensamentos perderam o filtro?
inconsciente daquilo que estava dizendo, do quão perto estava de revelar seu segredo? Ou será que foi um showzinho feito para Jason, uma ameaça velada, um aviso para ele de que ela já havia chegado ao limite? Se era isso, foi desperdício de saliva. Jason não se deixou afetar nem um pouco. Parecia mais preocupado em não perder para Léo no gamão. Kate observou o cristal começar a oscilar no ar. Ele balançou para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, como um metrônomo, uma linha reta e cortante. A resposta para sua pergunta foi um não bem firme. Uma nuvem encobriu o rosto de Kate. Ela pareceu aflita. Depois segurou o cristal com o punho fechado e o fez parar de balançar. Entregou para Léo. Aqui, tenta você. Léo desviou o olhar do jogo de gamão, fazendo que não com a cabeça. Não. Já superei isso. Entendi como funciona. Entendeu, foi? Como é que funciona? É você. Você nem percebe. Sua mão é o que faz com que ele se mexa do jeito que você quer. Não, meu bem. Kate suspirou. Você se engana. Senão eu teria recebido uma resposta diferente. Qual foi a pergunta que Kate fez ao cristal? Já me perguntei isso muitas vezes ao longo dos anos. Me perguntei em que grau aquilo afetou as 24 horas seguintes. E todas as coisas perversas que Kate fez. Será que tudo o que aconteceu estava sob o comando do cristal? Será que Kate simplesmente se entregou à decisão dele, não importando para onde pudesse levá-la? Mesmo que tenha sido isso, eu não acredito que Kate tivesse qualquer ideia de onde tudo iria parar. Como poderia? Tudo foi muito além do que qualquer um de nós poderia imaginar. Capítulo 13. Não tive oportunidade de conversar a sós com Lana até a manhã seguinte. Havíamos acabado de chegar à prainha com um cesto de piquenique. Espalhamos as toalhas e mantas no chão. Esperei até Léo estar mais longe e então tomei uma atitude. Lana, falei com a voz baixa. Podemos conversar? Depois, respondeu ela, me dispensando. Vou nadar. Eu a observei seguir até a água. Franzi a testa. Não tive opção a não ser segui-la. A superfície da água estava lisa, que nem vidro. Lana nadou até o deck flutuante. Fui atrás dela. Quando alcancei o deck, subi pela escada até a plataforma, e me joguei de costas, ofegante. Lana estava mais em forma que eu, seu fôlego quase não se alterou. Ficou ali sentada, abraçando os joelhos, encarando o horizonte ao longe. Você está me evitando, falei quando finalmente recobrei o fôlego. Está. Por quê? Lana levou um segundo para responder. Deu de ombros. Não consegue deduzir? A não ser que você me conte. Não sou vidente. Eu havia decidido que o melhor modo de lidar com Lana por enquanto era me fingir de sonso. Por isso, fiz uma expressão inocente e esperei. Ela se pronunciou, finalmente. Aquela noite, no seu apartamento. Sim, falamos muitas coisas. Eu bem sei. Dei de ombros. E agora você está me evitando. O que devo concluir? Tem uma coisa que eu preciso saber. Lana me examinou por um segundo. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Tentando te ajudar? Meu olhar cruzou com o dela diretamente. Sou seu amigo, Lana. Eu te amo. Lana me olhou por um segundo, como se não acreditasse em mim. Senti uma fisgada de irritação. Não é uma loucura? Ao longo de todos esses anos, nem uma única discórdia ou palavra atravessada. Uma amizade baseada em adoração mútua, livre de qualquer conflito, até eu me envolver nos problemas conjugais dela. Nenhuma boa ação fica sem punição, pensei. Quem disse isso? Essa pessoa tinha razão. Eu estava numa posição delicada, sabia disso. Não podia pressioná-la demais. Arriscava perdê-la. Mas não consegui me segurar. Sinto muito. Não posso ficar parado e ver você sofrendo esse tipo de abuso. Não dá para deixar que te tratem desse jeito. Nenhuma reação. Lana. Eu fechei a cara. Diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas Lana não disse nada. Ela só se levantou e pulou do deck, no mergulho. Desapareceu na água. Depois do piquenique, voltamos para casa. Mas Lana não entrou. Ficou enrolando na varanda, fingindo que estava cansada depois de subir os degraus e que precisava recobrar o fôlego. Não me enganava. Ela estava de olho em Kate, no patamar inferior. Kate se afastava da casa de hóspedes, rumo ao olival, rumo às ruínas. Eu sabia o que estava passando pela cabeça de Lana. Fingi um bocejo. Vou tomar um banho, falei. A gente se vê daqui a pouco. Lana não respondeu. Entrei na sala de estar e parei logo à frente da porta. Fiquei ali por um instante. Depois voltei para fora. Lana não estava mais lá. Como esperado, ela ia descendo os degraus até o patamar inferior. Eu a segui, mantendo distância, para que ela não me visse. Não precisei me preocupar muito. Lana não olhou para trás nem uma vez sequer. Nem Kate, enquanto avançava em meio às árvores, completamente alheia ao fato de estar sendo seguida não por uma, mas por duas pessoas. Na clareira, Lana se escondeu atrás de uma árvore. Eu fiquei um pouco mais recuado, a uma distância segura. Ambos observamos a cena se desenrolar ali nas ruínas. Jason e Kate conversaram por um tempo. Então Jason abaixou a arma e se aproximou de Kate. Eles começaram a se beijar.
Como deve ter sido estranho para Lana ver os dois se beijando. Imaginei que todas as suas defesas deveriam estar desmoronando naquele momento. Sua negação, sua ilusão, a projeção de sua raiva em mim, tudo virou pó. Como negar aquilo que está bem na sua frente? As pernas de Lana cederam de repente. Ela desabou no chão. Caiu de joelhos na terra. Parecia estar ajoelhada em oração, mas estava chorando. Era uma cena de dar dó. Fiquei comovido. Mas seria desonesto se não admitisse que parte de mim ficou aliviada. Pois, se Lana precisava de mais provas além do brinco, então o destino acabará de fornecê-las. Jason sentiu os olhos de Lana sobre ele. Olhou para cima, mas foi ofuscado pela luz do sol e não a avistou. Lana deu meia volta e se afastou, tropega, das ruínas. Voltou pelo olival até a casa. Andava com pressa. Eu a segui. Tive um mau pressentimento do que ela poderia fazer em seguida. Capítulo 14. Lana contornou a casa por trás. Entrou pela porta dos fundos. Passou depressa pelo corredor e entrou na sala de armas de Jason. Ele havia levado consigo algumas das armas, mas outras ainda tinham ficado lá, no suporte. Lana esticou a mão e pegou uma pistola. Ela saiu da sala e foi marchando pelo corredor até a sala de estar. Passou pelas portas francesas, indo até a varanda. Ficou ali em pé ao lado da mureta, observando o patamar inferior. Abaixo dela, Jason voltava para casa, segurando um punhado de pombos torcazes mortos. Lana levantou a mira devagar e apontou direto para ele. Será que ela tinha a intenção de matá-lo? Ou só dar um susto? Para ser sincero, não sei o quanto Lana tinha consciência do que estava fazendo. Estava tão abalada mentalmente, tão desestabilizada. Talvez um instinto antigo e primitivo de sobrevivência tivesse tomado conta, uma necessidade de sentir uma arma nas mãos? Se houvesse um machado à vista, poderia tê-lo apanhado como Clitemnestra. Do jeito que as coisas transcorreram, acabou sendo uma pistola. Vamos lá, pensei. Vá em frente. Aperte o gatilho. Atire. Mas foi bem nessa hora que Léo apareceu no patamar inferior, indo até a piscina. Lana baixou a arma de imediato, escondendo-a às costas. Léo olhou para cima e viu a mãe. Ele acenou. Lana abriu um sorriso forçado e acenou de volta. Despertada do transe, Lana deu meia volta e retornou correndo para dentro de casa. Passou pelo corredor, mas não pôs a arma de novo no lugar. Continuou andando, passou pela sala de armas e levou a pistola para o andar de cima. Em seu quarto, Lana se sentou à penteadeira. Ficou se encarando no espelho com a arma nas mãos. Sentia-se bastante abalada com o que viu. Então, ao ouvir a porta se abrir, ela enfiou a arma na gaveta. Olhou para o espelho, de relance, e avistou a Gati, que chegava sorridente. Oi, disse a Gati. Precisa de alguma coisa? Não. Lana balançou a cabeça. Alguma ideia para o jantar? Não. Talvez a gente vá jantar fora. Não consigo pensar agora. Vou tomar um banho. Posso esquentar a água para você. Eu me viro. A Gati assentiu. Ficou observando Lana por um instante. Não era do feitio de Gati dar opinião sem que a pedissem. Mas ela estava prestes a abrir uma exceção. Lana, disse a Gati. Você, está bem? Não, não está, não é? Lana não respondeu. A Gati continuou. Podemos ir embora agora mesmo, se quiser. A Gati abriu um sorriso encorajador para Lana. Deixe-me levá-la para casa. Casa. Lana pareceu confusa. Onde fica isso? Londres. Claro. Lana fez que não com a cabeça. Londres não é a minha casa. Então onde é? Não sei. Não sei aonde ir. Não sei o que fazer. Ela se levantou. Andou até o banheiro. Ligou as torneiras e encheu a banheira. Quando voltou ao quarto, alguns minutos depois, a Gati não estava mais. Mas havia deixado algo lá. O pingente de cristal estava em cima da penteadeira, reluzindo sob a luz do sol. Lana o pegou. Olhou para ele. Não acreditava nisso de magia, mas não sabia mais no que acreditar. Ela deixou o cristal balançar sobre a palma da mão. Ficou fitando o cristal, mexendo os lábios enquanto murmurava uma pergunta. Quase imediatamente, o cristal começou a oscilar, saltar, dançar no ar. Um pequeno movimento em círculos, que foi crescendo e crescendo, sobre a palma da sua mão aberta, ficando mais amplo, mais alto, um círculo, rodopiando no ar. Do lado de fora da casa, no chão, uma folha solitária se movia. A folha havia sido alçada no ar por uma força invisível, fazendo-a rodopiar em círculos. O círculo foi ficando maior e mais largo, subindo mais e mais alto, conforme os ventos surgiam. E a fúria começou.